Hora da gente receber o Fábio Fares, especialista em análise macro, aqui na nossa programação. Sempre muito bom falar contigo, Fábio. Bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paula, Felipe, Gabriel, Vandique, tudo bom? Tudo certo. Fábio, inclusive, já até citei você aqui na nossa abertura, né, da nossa notícia aqui, trazendo estes dados americanos, mas agora, querendo me aprofundar mais nesta tua leitura, a gente vê esse PIB menor. Queria entender um pouco, né, do que você acredita que possa ter, de fato, contribuído para um PIB vindo menor do que essas expectativas. Poderia também ser ali parte da queda dos gastos governamentais, diminuição das exportações, consumo menor ali das famílias. Na verdade, o número ele é menor, mas quando você abre ele, você não vê desaceleração nenhuma que seria saudável para a economia americana e poder permitir que o ciclo de corte de juros começasse. O PIB ele vem, de um lado, como você citou, um número menor por causa desses eventos, só que quando você olha para a parte de consumo, principalmente, e investimentos, muito alto. O que puxou a inflação. PCI a 3,7, a gente deve ver um núcleo amanhã revisado para cima de 0,40, o que deixa a missão do Fed praticamente impossível de cortar juros agora, nesse momento, do jeito que está a economia. Inclusive, com esse movimento pós-PIB, a curva de juros já não precifica cortes esse ano. Então, um número que a manchete, porque ele veio abaixo do esperado, vão mostrar que não, o PIB desacelerou, e não desacelerou de jeito nenhum. A gente está vendo um PIB ainda muito forte na parte de serviços, um mercado de trabalho se sustentando, por mais que... E é isso que está ficando preocupante na economia americana, Paula, porque os números fechados, eles jogam muito a favor de que está tudo muito bem. Só que quando você vê o qualitativo do número, o número está mostrando que a economia americana está uma zona. Basicamente uma zona, porque temos empregos formais do dia a dia, mais de 1,5 milhão de vagas perdidas. No meio período, 3 milhões de vagas criadas, que é insustentável. E agora no PIB você vê uma inflação muito forte pressionada por serviços, uma massa salarial ainda se mantendo e dados de balança para baixo, dados de bens duráveis para baixo, o que mostra que o gasto está em serviços. E enquanto o emprego tiver desse jeito, serviços não vai arrefecer. Eu quero trazer o Vandique junto aqui, viu, Fábio, para a nossa conversa. Adoro, por sinal, né, esse nosso trio aqui para debater alguns pontos importantes. Vandique, pegando também um pouco da tua leitura em relação a esse PIB, mas de uma forma em geral, tentando entender se você acha que isso de alguma forma pode até mesmo diminuir aquela esperança ou aquela expectativa que se tinha de uma aterrissagem suave na economia americana. Bom, bom dia, Fábio. Prazer ver você, falar com você. Eu adoro a quinta-feira porque tem essa conversa que é sempre muito produtiva, né, e profícua. O que a gente tem de Estados Unidos? O Fábio botou o dedo na ferida, né? Nós tivemos uma queda bastante notável no consumo de bens, porém serviços estão bombando. A gente não pode deixar de notar que a expectativa é que cresceria 2,5%, mas cresceu 1,6%. Quer dizer, está crescendo em linha com um país emergente. A gente está longe de estar falando que os Estados Unidos estão entrando numa recessão. A minha maior preocupação não é com o crescimento dos Estados Unidos. A minha maior preocupação está do outro lado, que vai vir amanhã, que é o PCI e o CPI. Né? Essa que é a grande preocupação. Isso para o imediato. Se a gente pensar em termos de conjuntura, né, é esse cabo de força, esse cabo de guerra, de um lado o PIB caindo, que vai na direção correta da política monetária dos Estados Unidos. É isso que uma política restritiva quer, portanto ela está funcionando. O que começa a dizer o seguinte, talvez aquela visão do Jamie Dimon, da catástrofe do final do mundo, de que aumentaria a taxa de juros, pode estar começando a se fazer algo que não faz sentido, né? Se mostrar como algo que não faz sentido. Que até um momento atrás eu comecei a acreditar no Jamie Dimon. Ele deu uma entrevista, eu assisti a entrevista toda, li toda a entrevista depois, que botou um pouco preocupado. Mas
Na hora que sai o dado, 1,6%, o país está crescendo e está crescendo com força. Ele está crescendo menos do que cresceu no último trimestre de 2023, que foi 3,4%, e em linha com as expectativas da política monetária. A grande preocupação do ponto de vista estrutural é se essa queda começa a aumentar e a taxa de inflação, né, a inflação se mantém nesse nível ou aumenta, com o PCI e o CPI. O CPI está acima de 3%. O PCI está em torno de 2,8%, que são números bastante preocupantes. Se estruturalmente os Estados Unidos têm um PIB em declínio e se mantém com inflação alta, nós temos um problema muito mais preocupante do que a gente tinha anteriormente, o que vai forçar eventualmente o corte da taxa de juros. Vai ser esse ano? Não se sabe. Ô, Fábio, Fandic trouxe aí a comparação, até mesmo falando mais do Diamond, né? Ele foi ali muito, talvez, não sei se é muito pessimista, catastrófico, talvez seria a palavra certa, mas ele fala em juros futuros, em treasuries ali batendo 8%. Eu queria entender um pouco também da tua leitura, você acha que começa a fazer, talvez não nessa proporção, mas fazer mais sentido aí, de fato, estas falas aí do presidente do JP Morgan? Não, Paula, eu não acho, tá? Eu acho que ele é uma voz ativa também para sempre deixar o pessoal do Fed e principalmente a Yellen do Tesouro, que é quem está fazendo a grande lambança do lado dos Estados Unidos, em alerta, porque ele é o CEO do maior banco americano varejo investimentos. O JP Morgan é indiscutivelmente o maior aqui e ele tem uma voz muito importante. Eu não vejo motivos hoje para a gente ver essas treasuries a 8%. Agora, vamos ser racional. Quando você vê uma treasury de 2 anos a 5%, fica muito difícil qualquer investidor querer outra coisa. Você tem uma treasury de 2 anos a 5%. Você tem um outro problema grave, que eu concordo com o Vandic. Provavelmente, Vandic, pelas contas do modelo que eu uso aqui, amanhã vão revisar o PCI, tem que revisar janeiro e fevereiro, ele deve vir acima de 0,40. Pela conta justa, ele tinha que vir 0,47, o que joga a inflação dos últimos 3 meses em 5%. O Fed não tem como cortar juros. Eu era muito crente que ele teria que cortar juros e a inflação ia arrefecer, mas a pivotada de novembro jogou todo o trabalho antes feito na lata do lixo, e muito disso é culpa da Yellen no Tesouro. Só que qual que é o gargalo que eu vejo agora? O Tesouro precisa emitir 8 trilhões que estão vencendo esse ano e rolar essa dívida, e ele só está emitindo coisa curta. Com esse cenário inflacionário mais alto, o curto ficando mais alto, o Tesouro vai ficar refém de ficar rolando dívida com Treasury de 2 anos de duration. E ele não vai conseguir alongar, porque o cara fala, por que eu vou querer olhar para uma Treasury longa, com todo esse risco fiscal americano, com esses juros e essa inflação persistente? Eu vou ficar curto e o custo do governo vai ser enorme. Eu ainda, por tudo que eu olho aqui e eu vejo nos Estados Unidos, eu ainda acredito que o Fed vai ser obrigado a cortar juros antes da eleição, mais por uma desaceleração que o PIB já começou a mostrar e que vai começar a bater no emprego. A gente olha para os resultados da empresa, Meta aumentou CAPEX, vai querer gastar mais para inteligência artificial. Várias empresas falando de não conseguir já repassar todo o custo para manter margem saudável. Vai começar a ter mais demissão. Isso vai bater no emprego. A gente já vê uma coisa importante dos dados, que emprego de americano está sendo perdido e o imigrante pegando essas vagas de base e sendo substituído. O americano é quem vota. Delinquência em cartão de crédito aumentando. Então, o espiral que os Estados Unidos conseguiu se meter, eu não vejo ter que subir juros, mas quanto mais tempo mantiver esses juros altos, é só coisa ruim. Custo de dívida vai ficar cada vez maior, porque o duration da dívida vai ser cada vez menor. Emprego vai começar a ter mais problema. E o americano gastando em serviços e se endividando, se bate no emprego, é tipo o efeito dominó. Então, um número muito ruim, um cenário ruim da economia, não estilo James Dimon, eu acho que ele exagera um pouco também para chamar atenção, mas se olhando essa curva de juros com Treasury de 2 anos a 5%, esquece emergente, esquece a Europa, que vai ter que começar a cortar antes de tudo.
vem dinheiro para os Estados Unidos e pressiona muito as coisas aqui, porque principalmente um dólar muito valorizado é ruim para os Estados Unidos também. Fábio, eu vou, inclusive, você trouxe um ponto importante, falando aí do impacto para o emergente, olhando para a curva aí, né, para as treasuries americanas, trazendo esta alta. Eu vou com o Gabriel rapidinho.